Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro, se não puder, tá tudo certo. Desde que venha comigo até o final dessa dica de séries Flash. Eu até comecei a assistir, eu tava lendo sobre a série, e eu falei, de repente dá um... Bom, eu falo demais, né? Eu sempre acho que... Eu criei o Dica de Séries Flash para ser uma coisa rápida. Quando eu olho, já tá 40 minutos. Vamos ver quanto tempo esse daqui vai deixar eu falar. Porque é uma série que eu achava que prometia muita coisa. E não entregou muita coisa. Vale a pena falar dela porque ela traz o mistério como peça fundamental de histórias que você olha e fala, isso é filme B, mas bem B, de um enredo estranho para te convencer, mas que dizem que é real. Então, antes de mais nada, eu sou Beto Ribeiro e este é o especial Dica de Séries. Dica de Séries Flash. E antes de mais nada, precisamos falar da nossa queridíssima Insider que está aqui no canal sempre com a gente. Usando o cupom BETO agora em outubro de 2025, você tem 12% de desconto. Fica de olho porque na loja você tem um monte de promoção que você vai juntando, os descontos vão ficando ainda melhor. Eu tô com essa tech t-shirt de manga longa que eu adoro. Porque São Paulo tá nessa coisa, né? A gente acha que o verão tá chegando, mas o inverno volta e fala, não tô indo embora, não. Então, com esse tipo de proteção, eu posso só botar um casaco, sair, eu me sinto confortável, entro num lugar que tá mais quente, tiro, e eu me sinto mais... menos calorento, porque esse tipo de tecido, esse tipo de tecnologia de tecido tecnológico dá aquela sensação de ar-condicionado interno, ele ajuda na transpiração, desamassa no corpo muito fácil, de verdade. Eu lavo, isso aqui já lavei um monte de vezes e continua sempre com essa cara boa de coisa boa, nova. E dá uma olhada na loja, tem tudo. Tem polo, tem aquelas camisas Future Forms que eu adoro, tem as calças Future Forms que são excelentes, tem underwear, tem meia, tem boné, vai e toda hora tem uma novidade. Inclusive, eles estão com novos tecidos tecnológicos também, falando sobre conforto e prazer em se vestir, em estar bem na moda, mas principalmente em estar bem usando essa moda. A moda tem que ser confortável e a Insider é extremamente confortável. E dá uma olhada aí, porque já em outubro de 2025, vai chegar uma Black Friday aí já dando as caras. Então entra sempre na loja, porque qualquer momento a Black Friday pode aparecer já em outubro e não em novembro. Então fica aí minha dica para dar uma olhada todo dia na loja e usando o cupom BETO. Você tem 12% de desconto agora em outubro de 2025. Tem o link aqui também no descritivo do vídeo para você já ir direto, tá bom? É isso. Essa série chama Medo Real. É uma série que jura para você que vai te contar histórias reais de fantasmas. Eu achei até falar, mas fantasma é ET, que chega uma hora que você fica em dúvida. E é uma coisa assim, claro, gente, o medo faz parte da vida, em todos os sentidos, de você sentir, é terrível, mas você também gosta, às vezes, daquele frenesi de ir sentir medo de brincadeira. Então a gente gosta de filmes de terror, a gente, na minha época lá de adolescente, a gente tinha as noites do terror do Play Center, que a gente ia para tomar susto, sabendo que aquilo é de mentira. Eu não nego a existência de fantasmas ou de outro universo, ou até de seres extraterrestres. Eu não nego porque é negar demais a amplitude da vida e a amplitude do espaço. Mas é sempre interessante que todo mundo que tem uma história para contar sobre ETs, fantasmas, ele não consegue nunca registrar nada. Os ETs estão sempre tremendo e os fantasmas são sempre fotos que você tem uma sensação de que, na verdade, é um borrão ali que aconteceu, ou então uma sobreposição de luz, você olha a gravação, você não ouve nada, mas aí você começa a ser incentivado a ver aquilo que só aquela pessoa está vendo, ou ouvindo, ou sentindo. E você passa a sentir, ou ver e ouvir por uma questão de ser influenciado por aquela pessoa que quer a confirmação de que ela realmente tem o contato com o lado de lá ou o lado de cá. Então, essa é a premissa dessa série Medo Real. Só que é uma série... Gente, desculpa, mas eu comecei a rir em certos momentos. É uma série extremamente bem produzida pela Raw Production, que é uma produtora que eu aplaudo em pé. Ela fez Don't Fuck With The Cats, ela fez O Golpista do Tinder, ela fez Aquele Homem Mais Odiado da Internet. É uma produtora que tem qualidade em todos os sentidos, inclusive na construção de histórias e na decisão do que vai produzir. Eu particularmente fiquei um pouquinho frustrado,
porque eu achei histórias muito ruins. É uma série que assim, a produção é muito boa, e você está disposto a querer acreditar em tudo que está acontecendo. Mas você fala, era melhor, sei lá, ter feito um filme B, porque é um filme B, é um roteiro B, é um roteiro, inclusive, muito arrastado. É uma série, Medo Real, uma série que tem 5 episódios, sendo que 3 são de uma história e 2 são de outra. E tudo de meia hora. Ou seja, você tem uma história em 1h30 e uma história em 1 hora. E você pensa assim, é um filme B, só que não tem nem a sensação do mistério que você queira acreditar. Ele parte de um princípio que o que aquelas pessoas estão falando é real. Inclusive a própria produção diz, eles não têm como checar a veracidade daquelas histórias contadas. É lógico. Como é que você vai checar? Você vai chegar para o fantasma e falar, fantasma, você realmente assustou essas pessoas? Não tem como. É uma coisa assim, tem que partir do princípio que aquelas pessoas estão ali colocando. E existem registros do momento. São as 2 histórias que eu vou contar, uma daqui a pouco. Aí você tem uma que passa na década de 1980, onde os registros são feitos através de fotografias. E você tem uma história que já é 2005, 2004, 2006, onde os registros são feitos por câmeras, ainda a sensação que eu tenho de VHS, mas na época você já tinha câmeras muito melhores. E você tem sempre aquela coisa do certo desconforto, de você olhar aquilo e falar, que medo, não tem medo nenhum. É meio forjado, assim, se a pessoa acredita naquilo, ela precisa procurar uma ajuda, gente, é isso que eu tenho a dizer, né? Mas vamos às histórias, são 2. Uma que aconteceu na década de 1980, onde você tem um personagem principal que se chama Chris. Esse Chris é um garoto que vai para uma universidade lá no estado de Nova York, e ele, a primeira vez que ele está saindo da sua cidadezinha pequena, indo para a Universidade de Nova York, lá numa cidade também pequena do estado de Nova York, não tem essa universidade, nunca tive ouvido falar dela. E é que os Estados Unidos tem uma coisa confusa, né? Essas coisas de próprio jeito de se formar no colégio e o jeito de se formar numa universidade são formas diferentes demais do Brasil. E eu cansei, não quero mais aprender como era, eu desisti de entender. Então ele sai do colégio e vai para essa universidade. Nessa universidade, lógico, tem aqueles dorms, que são aqueles prédios lá com quartos para os estudantes. E é tudo aquele que você divide quarto, você não sabe quem você vai dividir quarto. Todo mundo que já viu um filme sobre a Universidade Americana entende o que é isso daí. Eu não ia de jeito nenhum. Ah, mas não vou, não sei com quem eu vou dormir, não conheço pessoa, não vou. Eu não vou. Bom, mas eu não vou fazer a Universidade Americana. O fato é que ele chega, você vê que ele chega com o pai na universidade. Ah, e tem uma coisa dessa série que é assim, você tem uma costura de depoimentos com cenas de ficção, bem feitas. Não é aquela coisa que às vezes tem nas séries da Discovery que eu detesto, que é uma teledramaturgia horrorosa assim, a pessoa está falando e aparecem 2 atores péssimos fazendo a cena. Esqueci como é dramatização. Não é dramatizado. É bem feito, é como se fosse um filme B, muito bem produzido, mas a história é B. Não tem como. Pode pôr Julia Roberts fazendo. Se o roteiro for B, o filme vai ser B. Não tem como. Pode ter uma produção AAA, mas o filme é B. Só que filmes Bs pensados para serem filmes Bs, eu me divirto e gosto muito. Agora, filme, quando você quer me dar um ar de A e é B, eu fico, que saco. Então, nesse caso, eles vão ter isso nas 2 histórias. Mas nessa primeira história, então, você tem esse Chris que chega, inclusive, com o pai até a universidade. Daí ele para e fala, pai, só eu estou com o papai. Daí o pai fala, tá certo, filhinho, chegou a hora de você ser independente. Vai, filho, vai pra vida. E ele tem uma boa relação com o pai vai embora. E o pai, inclusive, incentivou esse menino a correr a vida inteira. Esse menino entra na escola, nessa universidade, inclusive, por créditos ligados à educação física, para ele fazer parte do grupo dos corredores. Ele tinha sonho de ir para as Olimpíadas. Era um menino cheio de sonhos. E ele vai cair numa universidade e vai cair nesse prédio que chama Earl Hall, uma coisa assim, Earl Hall, que é o nome, seria o título dessa primeira história. Que nada mais é do que o prédio onde esse grupo de jovens estudantes vão viver juntos durante anos, porque ali vira meio que uma irmandade, aquelas coisas que eu detesto, aquelas coisas que ficam fazendo pasta de dente na cara, mas coisa idiota, como o ser humano é bobo. Aí ele vai nesse universo, está querendo se enfronhar,
Ele chega no quarto, tem um amigo dele lá, o que vai dormir com ele, teve uma boa ideia de fazer as camas no alto, assim eles ganharam mais espaço no quarto. Ele já tem uma menina que já chega, ele já conversa, ele já fica amiguinho. Não existe ali, por exemplo, aquelas coisas bem de universidades americanas, de filmes de sexo. Isso aqui não tem muito porque é um filme de medo, mas você não tem casais, que é super importante você ter casais em filmes de terror. Até porque geralmente são os primeiros a morrer, Jason que nos diga isso. E aí ele tá lá naquele universo. Ele tá correndo, ele corre por meio daquelas woods deles, daquelas florestas. E ele tá correndo, ele corre muito, ele tá olhando as Olimpíadas, ele quer viver a vida, ele quer ser jovem, ele quer ser isso. Mas ele já era um jovem mais recatado. Às vezes eu achava que eles vão me falar de esquizofrenia, mas aí ele vai para outro lugar porque ele começa a ouvir uma voz falando Chris, 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 Chris. E aquilo vai meio atormentando esse garoto por um tempo. Ele vai, no primeiro momento ele não conta nada para ninguém, depois ele começa a fazer aquelas coisas de cair no chão, porque ouviu o Chris e cai, fica com medo, e ele começa a ir mal na universidade, aquelas coisas. Aí ele começa a ver o fantasma, não só basta ouvir, como ele começa a ver. Eu falei, gente, isso é esquizofrenia. Ele está numa idade certa do primeiro tipo de ataque. É uma questão seguinte, assim, exorcistas, isso, aquilo, exorcismos existiam porque eram pessoas com doença mental que não eram entendidas à época. Por que hoje tem menos exorcismo que, no século XIX? Porque existia menos conhecimento da mente humana. Você tinha pessoas com doenças mentais que eram colocadas como endemoniadas. Elas nada mais estão do que passando por surtos. Entendeu? Então, assim, por isso que tinham tantos padres exorcistas. Hoje não se faz porque realmente não é o demônio, é o humano que está condizendo com aquilo. E a década de 1980, essa história. Ainda assim, uma década muito festiva, vamos dizer assim, muito que deu muitos frutos de grandes filmes de terror, como Carrie a Estranha, Poltergeist. Tem muitos Poltergeist nessa história. Você tem Fred Krueger, você tem Iluminado, você tem filmes muito feitos naquela época e cinemas. Tem aquele do Fragmentado, que é até a Sally Field que faz, está ali perto. A gente já assistia Como Vale a Pena Ver de Novo, mas passava muito. Porque naquela década de 1980, por que Stranger Things é feito na década de 1980? Porque foi uma década muito propícia para você comprava aquelas tábuas Ouija que fala... Eu usei essa tábua Ouija, não posso ver esse humor de medo, tem as minhas histórias para contar também. Mas era uma década onde falar de fantasmas, criar uma forma de botar medo em todo mundo, era muito normal. Então, esse garoto, eu não sei o quanto que ele estava, e todos os outros que vão, influenciado por aquele momento da época, vivendo em cenários propícios a filmes de suspense e terror, como a gente via todo ano aparecendo 80 filmes daqueles, o quanto que ele estava sugestivo a viver aquela sensação do medo. Mas ele realmente passa, ou que se ele tinha uma doença mental. A gente vê, ele vai aparecer, porque fica no primeiro episódio com aquela sensação de que ele morreu. Mas não morreu, ele aparece no último episódio, está com uma mania. Eu acho legal esse formato, mas vamos parar um pouco, que já deu. Isso aconteceu já no Pesadelo Americano. Já foi, né? Essa coisinha de aparecer no final, vamos inovar? A inovação não pode se tornar o meio único de contar uma história. Isso já tá me dando assim... Eu falo, tá bom, vai, ele tá vivo, é óbvio que vai. Quer ver que ele vai aparecer no final do último episódio? Dito e feito. Então isso vai matando um pouco a expectativa boa de um bom documentário. Fica aqui mais uma crítica, que isso vai acontecer. Então o Chris tá lá e todo mundo no começo tá dando depoimentos, tá o pai, tá o amigo da universidade, isso, aquilo, porque vai se dando a sensação de que ele pode ter morrido, né? Inclusive, nessa universidade, ele vai conhecer um garoto que gostava de fazer fotografias de tudo. E ele vai fotografar o tempo inteiro. Esse menino chato fica fotografando tudo, mas é bom que tenha registro. E ele vai e tal, e ele começa a ver o fantasma. Não só ouvir, como ele começa a ver. E o colega de quarto dele, segundo é contado, também passa a ver esse fantasma e ele, inclusive, abandona a universidade. Eu já pergunto para você. Primeiro, a produção foi atrás desse cara? Porque quem está me dizendo que esse cara viu o fantasma é o Chris, não é o cara. Não sei se a produção foi atrás. A produção não diz. Tentamos contato com ele, ele se nega, ele não quer voltar a pensar nisso, ele bateu o telefone na nossa cara.
mostrar que a produção tentou muito entrevistar esse rapaz com quem ele dividia quarto, que diz o Chris que ele também passou a ver o fantasma. Porque aí, quando é o seguinte, se só o Chris ouvisse e visse, ele pode ser um esquizofrênico. Agora, se todo mundo começa a ver, todo mundo é? Não, né? Então você começa a dar, você começa a confirmar que a história de fantasma dele é real, através de um depoimento dele falando de um amigo que só ele estava no quarto e disse que esse amigo também viu o fantasma e correu. E a produção não foi atrás, pelo menos não é dito no documentário. Ok, segue. Ele começa, inclusive, a contar isso, conta para esse amigo fotógrafo que começa, vamos registrar, porque estava num momento muito forte também daquela década de 1980 de querer registrar fantasmas ou por gravação ou por imagem, por foto. Aí ele começa a fotografar, ele começa a invocar só que até falando de invocar, coincidentemente nessa universidade, quem que vai lá fazer uma visitinha? O casal da Invocação do Mal. Você percebe como nessa data, nessa época, tudo costurava em torno desses mistérios fantasmagóricos? É lógico. Tanto que o casal que faz o filme Invocação do Mal, que uma hora eu ainda vou fazer um comentário, que tem que ver todos, nem todos eu gosto, que é o Warren, é o Warren Couple, lá é o casal Warren, que tem a mulher toda vestidinha, parece que está, sei lá, em 1812, e o marido, tem a Annabelle, tem Terror MTV, olha só os que já tinham. Já se falava de Annabelle, já se falava de Casa Mal-Assombrada de MTV, do Exorcismo, então tudo estava lá. O menino que está ouvindo vozes e começa a ver fantasma, recebe na universidade dele uma palestra desse casal Warren que faz Invocação do Mal. Pô, prato cheio. Ainda tem uma história, dita por ele, pelo amigo fotógrafo, que quando eles foram cumprimentar esse casal, essa mulher do casal Warren vira e fala assim, não vou te cumprimentar, e senta nervosa. Pô, então o cara... Pera um pouquinho, minha senhora, a senhora não vê fantasma? Você tá vendo que o menino tá comendo, não vai ajudar o colega, coitado? É o contrário, ela devia ter pegado ele e falou assim, preciso falar com você. Ela não é a deusa da Invocação do Mal? Como é que ela tem medo de fantasma? Ela? Não rola, né? Mas daí isso vai também reconfirmando que ele está com fantasmas em volta dele. Agora, por que desse fantasma? Esse menino que faz fotografia aí, ele começa até a falar, vou investigar. Porque todo filme de suspense e terror da época tem sempre alguém que vai investigar, porque precisa. A pergunta que eu faço, esse Chris já via fantasma antes? Não. Ele passou a ver só na universidade? Sim, podem ser os fantasmas dos medos que ele tem dessa nova fase da vida dele. Pode ser um surto psicótico de esquizofrenia e pode ser até um fantasma. Beleza, vamos partir também do princípio que ele está vendo um fantasma pela primeira vez dentro da universidade, então esse fantasma está na universidade. De onde vem esse fantasma? Tem que ter uma história desse fantasma. Ele morreu naquele, porque assim, tudo acontecia só no quarto dele. Ele só ouvia o Chris, ele só via o fantasma dentro do quarto dele. Então, tem alguma coisa no quarto, alguém morreu, e tem aqueles armários americanos, que eu detesto, aquelas portas, que é tudo pra dar medo, né? É uma questão assim, eu entro em hotel, às vezes nos Estados Unidos, eu falo, eu não quero esse armário, gente, vai sair um bicho papão daí. Mas não sabe. Então você fica com aquela sensação de que alguém morreu nesse quarto. Cadê os fantasmas? Deve ter uma história, e ninguém vai procurar. Pera um pouco, se eu tô vendo fantasma, tem uma voz me chamando o Chris, e eu tenho certeza que tem a ver com o quarto, a primeira coisa que eu quero saber é quem morou aqui? Mas nesse momento ainda nada acontece. Só que o fantasma vai sair do quarto. Ele vai aterrorizar uma outra menina, que também é falado que aterrorizou essa outra menina através do Chris e do fotógrafo. E também de uma terceira moça, aquela primeira menina que ele viu chegando, uma menina do Oclão, ela vê essa cena dessa menina que foi possuída por esse fantasma. E essa menina levanta falando que ouviu ele falando que Chris. Ou seja, as outras pessoas passam a ser testemunhas, de um mistério esse ligado ao Chris, mas que eu pergunto, é um mistério porque passou, ou tá todo mundo ali querendo passar a mão no fantasma? Pô, porque é legal, né, você falar que você teve contato com o fantasma, olha a historiona que você tem pra contar. Essa menina também não fala, a produção não diz onde ela está, não sei se foi atrás, essa menina também sumiu. Essa menina do Oclão, que é a primeira menina que ele conhece quando chega, ela dá a entrevista também no documentário. E ela vai ter um momento que ela vai ter um fantasma em cima dela, esse fantasma vai estar em cima dela, e tem fotos, e esse fotógrafo começa a tirar foto, e ele começa a induzir todo mundo a ter certeza que uma foto que ele tirou aparece o fantasma do lado. Gente, aquilo lá, quem já
revelou fotografia, que eu já revelei em faculdade e tal, você vai, tem aquelas coisinhas, fica, às vezes você tira errado, fica uns raios, é por conta do produto químico. Aquilo é claro. Agora que eu falei assim, tenho 12 fotos assim, porque eu fiz errado. Aquilo é erro. Aquilo lá, eu tirava a nota menor por conta de ter feito aquela fotografia, que é a matéria de fotografia jornalística. Eu tirava a nota menor exatamente por aquilo que ele dizia, o fotógrafo, que era um fantasma. Então ele começa a induzir todo mundo a crer naquele mistério. Porque a faculdade inteira fica chamando o menino de amigo do fantasma e tudo mais. E essa menina também vai, essa menina do Aclão, tem registros das fotos, e quando mostram os registros das fotos, as pessoas choram, pedem para parar de gravar. Vira um drama que você fala, amor, o que você tá fazendo aí então para contar essa história? E o pai do Chris vai para lá, e também, vai ser o terceiro episódio, fala, gente, vamos embora, quero terminar minhas coisas. Aí, o que vai acontecer? Vai estar o pai correndo com o menino, que o pai vai ao encontro do filho para salvar o filho do fantasma. Bicho papão. Não dá, né? Aí ele tá correndo, os dois estão correndo pela floresta lá, e pega e bate, tem uma placa. Nessa placa tá escrito Parker Boyd Campos. Ele nunca viu essa placa? Menino, você corre todo dia lá, não entende o que é aquilo? E aí tá o menino fotógrafo fazendo buscas para entender por que tem um fantasma ali. E ele vai descobrir que aquele foi um campo de batalha da Guerra Civil Americana e que não sei o que, muita gente morreu e teve um cara específico que quando o Chris chega correndo, fala, achei uma placa escrito Boyd Parker. Ele, o fotógrafo estava pesquisando agora. O Parker, ele era um soldado, e o Boyd também. E o Boyd foi pego pelos indígenas locais e que fizeram um ritual satânico com ele, e aí cortaram as orelhas, fizeram isso. Eles descrevem tudo o que aconteceu com esse Boyd aí. Então é ele, você precisa libertar ele dessa tristeza. Menino, o que você entende? Ele chama um padre também, o padre vai dar uma rezada lá e cai fora, correndo, o padre nunca mais aparece, porque eu acho que ele não gostou muito do menino. Aí ele vai ao encontro, aí a gente vai ter a resolução do fantasma. Aí o fantasma, ele vai até o meio da floresta e fala assim, vem Boyd, vem em mim, vem cá. Ele fala, você te liberta, que liberta, garoto, você tem poder agora. Aí o fantasma some. Aí vai se descobrir que esse cara que estava na floresta, ele é ligado a, sei lá, o tataravô desse Chris. E é isso. Essa história de 3 episódios desse medo real. O medo... Eu terminei rindo, gente. Falei, não. Os depoimentos são muito dramáticos. As pessoas não querem lembrar daquele momento de terror. Ai, eu tô com medo. Para. Vamos para a segunda história, que é a mais básica do mundo, que é uma casa mal assombrada. Né? Ryan Murphy já fez lindamente American Horror Story. Nós temos vários filmes de terror de MTV. Eu nunca entendo uma coisa na arquitetura americana. Vamos parar de fazer aqueles sótãos e aqueles porões? Pelo amor de Deus! Porque isso é usado, inclusive, de fato, no true crime. Tem muito sótão, muito porão, que vira local de crime, gente. O cara lá do que fazia o palhaço, eu esqueci o nome dele, ele usava o sótão para fazer toda a parte de tortura e o porão para enterrar seus corpos. Vamos parar de fazer... Gente americana, chegou, não tem mais porão, não tem mais sótão. Primeiro, quem é que desce num porão de uma casa dessas americanas de filme de terror? É óbvio que vai acontecer alguma coisa lá embaixo, que a porta vai bater, que aquela lampadinha que apaga vai explodir ou vai queimar. Pelo amor de Deus, para que tem esse porão, senhores? Vamos parar com esse porão. Tá sacramentado. O porão não vai mais existir. E o sótão também. Tudo que é filme americano, o sótão é o lugar de uma bagunça, que eu fico imaginando uma sujeira, tem rato e barata. Fica um monte de caixa, que ninguém nunca vai lá limpar o pó, fica todo mundo espirrando pela casa, sabe? Porque a loja está caindo pó do teto na cara da pessoa e então tá lá. Então, se você é um acumulador, você não pode ter uma casa com sótão. Então também está encerrada a arquitetura americana, não mais haverá sótãos. Porque o povo é porco. Fica lá, é tudo porco, gente. É que nem toda vez o terror da MTV que eu assistia, eu falava, mas quem vai morar nessa casa? Que tem uma cara de diabo, tem os 2 olhinhos e tal. Quem compra essa casa, senhor? É que estava muito barata. Não está óbvio que tem problema.
Porque todas as casas mal assombradas, elas são gigantes, elas são isoladas, elas têm terrenos enormes e elas estão muito baratas e totalmente depenadas, descascadas, e o dono vai fazer sozinho uma reforma. Já deu, né? Essa história. Já deu, a gente já não vai mais comprar. Dentro dessa série Medo Real, essa história que vai chegar, jura que é real. Que é uma história real também, como a MTV jura que é real, ela também jura que é real. Só que tem gente que eu acho que quer aparecer. Mas ok, eles compraram a ideia. É um casal que em 2004, 2005, uma mulher que tem lá seus problemas enormes dentro da sua família, ela era mórmon, deixou de ser porque ela engravida aos 16 anos, vai ter o filho sozinha, dela tem outro filho com outro cara, não aprendeu nada, né? Aí ela vai morar num trailer dela, conhece um cara que vai ser meio pai dos dois filhos dela e marido dela, onde ela vai passar a ter uma vida confortável. Essa mulher está precisando de terapia. Ela não está precisando de exorcista, ela está precisando de terapia. Terapia. Urgente, 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 porque ela tem claramente problema com a mãe dela. Isso aparece ali na série também. Então, terapia não é de padre que ela precisa, mas ela vai buscar padre, vai buscar vidente, vai buscar todo mundo. Então essa mulher, que nunca teve uma casa para chamar de sua, nunca teve um conforto, eles vão morar numa casa menor, num bairro X, numa cidade deles lá. E entra um bandido, um ladrão na casa, mas eu acho interessante, porque entra o bandido e o marido acorda e fala, sai daqui! E o cara sai. Então não é bandido, sei lá o que era isso daí que vocês viram, já era pré-fantástico. E ela fica morrendo de medo de morar nessa casa por causa desse adolescente que entrou ali para roubar alguma coisa pro droga. E eu adoro que as pessoas pegam e saem com bastão de beisebol, né? Mas eu não vou, meu filho, eu me tranco, eu chamo a polícia, eu grito na janela. Por que eu vou enfrentar o que eu não sei o que tem ali? Então, mas aí, esse marido dela está passando por um bairro muito mais chiquezinho e vê uma casa sendo vendida ali. E aí ele falou que era muito difícil ver uma casa sendo vendida. E o marido dela trabalha com reformas, ou seja, é um empreiteiro dele ali. Isso é muito comum nos Estados Unidos. Ele para e a casa que valia, sei lá, 1 milhão, ele consegue comprar por 100 mil. Não dá para entender que tem algum problema, ou de estrutura, ou de fantasma, ou dos dois. Porque não tem como, se uma casa vale 1 milhão, ela está sendo vendida a 100 mil, tem problema. Tem problema, gente. Ninguém gosta de não ganhar dinheiro. Por que a pessoa não gosta de não ganhar dinheiro? Porque é boba? Não, né? Então ele compra essa casa, eles vão mudar para essa casa. Só que eu achei maravilhoso que mostra que assim, ele compra a casa e pela primeira vez eles chegam na casa com mudança e eles descobrem, por exemplo, que tem banheira no banheiro. Ué, mas você não viu a casa antes? Você não visitou? Você não sabe o que você está comprando, minha senhora? Então vão descobrindo os quartos, vão descobrindo as coisas. E ela tem esses 2 filhos. Mais velho e mais novo, parece que não se dão bem. Tanto que o mais velho, o filho mais velho, nem aparece na série como entrevistado. Só vai aparecer o filho mais novo. Eles vão mudar para essa casa, essa mulher vai estar cheia de problema porque eles compraram uma casa que, apesar de barata para o mercado, era muito cara para eles. Eles vão começar a ter problemas financeiros. Esse homem vai querer, inclusive, sozinho, restaurar uma casa enorme. Você precisa de ajuda, você precisa de dinheiro, você precisa comprar cano, fio, não entendo. Bom, ela pega e ela vai trabalhar no puteiro. No puteiro. Ela vai trabalhar no puteiro. Nos Estados Unidos vão lembrar que prostituição é crime. Então ela vai estar ligada ao crime. Ela vira uma telefonista de um puteiro. Para quem eles ligaram, fala assim, eu quero 2 garotas, uma ruiva e uma morena. Eu quero 3. E ela topa porque ela ganhava muito dinheiro. O crime vai te pagar bem. Então, mas se você entrar no crime. Nessa construção, ela vai ter que trabalhar durante a madrugada, porque é a hora que mais rola a ligação, né? E ela, claro, vai virar aquela mãe ausente dentro de casa, ela vai começar a tomar vinho às 5 horas da manhã, o marido vai falar que ela tá ficando bêbada. Tá vendo como essa mulher precisa de terapia? Dessa família inteira. E o filho mais novo vai começar a ter contato com o tal de Benjamin, que seria um fantasminha camarada que mora dentro da casa. Só que junto com o fantasminha camarada, com o Gasparzinho dele, vai vir o demônio que mora dentro da casa. Mais do que mora. Ele é o dono da casa, ele que construiu aquela casa. Ok. Gente, pelo amor de Deus, vai comprar uma casa barata desse jeito, você não vai pesquisar o que aconteceu com o dono anterior? É a primeira coisa. Eu, nesta casa, a primeira coisa que eu falei, eu quero saber o que aconteceu aqui dentro. Não quero conviver com memórias ruins, lembranças e energias. Ainda mais quando você compra um apartamento antigo, como que eu moro, por conta de Higienópolis ser um bairro com apartamentos mais antigos, eu não estou a fim de viver numa casa onde pessoas eram maltratadas ou eram infelizes. Acho que isso sim, eu acho que gruda nas paredes, nem tinta tira.
Mas não foi o caso, graças a Deus, amo essa casa, é muito boa, energia excelente. Dona Tânia, que morava aqui, um beijo pra você. Aí, ela vai, então, ficar ausente e o filho dela vai começar a ter contato com esse Benjamin, que é um menininho camarada. Esse menino fica conversando sozinho o dia inteiro com o garoto. Gente, vocês não vão levar esse menino numa terapia? Ah, é um amiguinho imaginário. Tá bom, mas ele já tem 12 anos. O amiguinho imaginário, 12 anos, já foi. Esse menino precisa de olhar de um psicólogo. Não, mas ninguém leva esse menino. Deixa ele conversando sozinho ali com esse tal de Benjamin pela casa. E ele começa a ter terrores noturnos do medo da porta do armário, mais uma vez armário, aqueles armários que tem aquelas treliças. E aí, treliça não, como é que é o nome daquele? Veneziano. E aí ela sai o monstro e puxa o pé dele. Ah, é um inferno. Esse menino grita a noite inteira. E o irmão mais velho, ninguém sabe onde tá, ninguém sabe, ele some, ele dá umas sumidas. Esse menino mais velho dá umas sumidas, tá a casa inteira gritando, de repente ele aparece correndo pela escada, mas você não sabe onde tá esse menino até agora. Eu acho que assim, não é ele que tá aterrorizando o irmão mais novo, porque ele não gostava do irmão mais novo, porque eram os pais diferentes, isso, aquilo, blá, blá, blá. Esse menino mais velho não aparece, a sensação que eu tenho é aquele que criou todo o pânico dentro da casa, mas ok. E aí vai, aí esse fantasma, nada camarada, vai ficar aterrorizando, vai ficar fazendo isso, vai ficar fazendo aquilo. Essa mulher que fica trabalhando de madrugada, esse marido, eles começam a ter problemas de relação. Um casal de amigos deles vai tomar um vinho com o homem lá, o marido dela, e esse casal jura que viu também o fantasma, que tá, pra mim, totalmente, todo mundo é induzido a ver, porque você passa a querer que o outro confirme, como eu falei. Bom, vai chegar num ponto que vai ser um Feraz Bodovsky naquela casa, vai bater cano, vai acender coisa, vai estourar a lâmpada, o homem vai levar uma cacetada, vai ver o fantasma em cima dele falando assim, eu te odeio! Eu acho que é o filho mais velho, mas ok. Aí ele vê como fantasma, aí o menino é aterrorizado, a cama levanta, é uma coisa. Pô, você tá numa casa com tudo isso, põe uma câmera, você ganha uma grana também, né, mostrando essas imagens. Aí eles saem correndo e vão para um motel bem vagabundo, porque eles não têm dinheiro para pagar nada. Eles têm aquela casa e não têm um lugar para dormir. E vão para esse motel e ficam nesse motel, um lugar bem perigoso. O cara não consegue dormir porque tem medo que vão arrebentar o carro dele. A mãe dela vai dormir uma vez na casa enquanto o marido viaja e ela é puxada para dentro do armário. A mãe dela, com quem ela tem muitos problemas. Não sei se não é o neto mais velho, que também tem problemas com a avó, uma vez que a avó queria que ele fosse para adoção. E aí eles seguem a vida deles lá, dentro do motel, eles vão achar um caça-fantasmas que fica 20 dias na casa gravando, nada consegue. Aí eles conseguem gravar uma janela fechando. Gente, uma janela fechando pode ser inúmeras coisas. Né? Podem ser tudo, pode ser tudo. Pode ser vento, pode ser alguém que fechou, pode ser a própria janela que a dobradiça já tá mole. E eles querem que aquilo seja confirmação de que tem um fantasma. Ai, olha o que aconteceu. Aí você fala, meu Deus, o fantasma fechou a janela. Porque ele já está me induzindo a querer acreditar que aquela fechada de janela é de fantasma. Mas não acredito que seja. Aí eles falam, eles estão aqui. Bom, o caça-fantasma foi fazer o quê? Para caçar fantasma. Ele não caça. Ele só confirma para ela que tem um fantasma lá. Eles vão embora. E ela fala, meu Deus, precisamos resolver isso. Aí ela acha uma vidente, que conversa com os mortos, pela internet. Essa vidente vai até a casa. Gente, tem uma cena dessa mulher expulsando o fantasma. Eu não sei como eles têm coragem de mostrar aquilo. Porque eu gargalhar. Sabe pra me deixar com medo? Eu gargalhar. Eu falei assim, minha senhora, levanta esse chão. Tá sujo, você não tá vendo que tá sujo. Ah, porque tem um quarto, que eles descobrem um quarto fechado. Não sei porque esse quarto tá fechado. E ninguém vai pesquisar quem morava antes. Aí um vizinho da frente, que vê um dia o cara gritando, vai lá e fala, você está bem? Aí ele vai atrás do vizinho da frente, o marido da mulher lá, que comprou a casa. O vizinho fala assim, ai, eu fiquei muito preocupado. Você me lembrou muito, sei lá, Edson, acho que é Edson, não. Quem é Edson? O ex-morador da casa, o ex-dono. O que aconteceu? Ele saía gritando igual você. E um dia ele foi embora para o motel. E ele tirou a própria vida. E ele vai pro mesmo motel que o cara depois. Ah, sabe? Não, né, gente? Vamos escrever um roteiro melhor aí. Aí ele dá, então é o vizinho que se matou que está dentro da casa. Óbvio que não, ele se matou para se livrar do fantasma, coração. Você nunca viu nenhum filme de terror? Você está vivendo um, você tem que ter visto algum. É óbvio que o cara que se matou passou pelo que você está passando e ele deu um fim na própria vida dentro dessa história ruim para se livrar de um fantasma. Mas o fantasma foi atrás dele no motel? Não, o fantasma só vive dentro da casa.
Ou você está falando para mim de Poltergeist, que o fantasma que a gente achava que era a casa, se você não assistiu a Poltergeist, não assista. Eu assisti em 1984, 85, eu tinha 12 anos, 11 anos, e eu morri de medo. Aí eu comprei, no começo dos anos 2000, DVD de colecionador que lançaram, e o Aru nunca tinha visto. Falei, você vai ver o filme mais aterrorizante da sua vida. Eu começava a rir, eu falei, gente, venha para mim, Caroline, nada, vai para você, minha garota boba. Que filme ruim. Mas no Poltergeist tem um fantasma ligado à tribo indígena que era embaixo, no cemitério da casa. E a sensação que você tem é que quando eles saem da casa e vão pro hotel, os fantasmas ficaram ali, porque os fantasmas eram daquele local. Não, no Poltergeist, os fantasmas que são carregados, porque inclusive vai ter Poltergeist 24, né? Quem criou foi o Spielberg que fez. Então, se ele saiu pro motel e o fantasma não vem junto, o fantasma é daquele local. O fantasma não quer que você viva na casa dele. Porque a casa é dele, o lugar é dele, ele não quer ninguém ali. E essa mulher vai contar que a sensação que você tem é que esse homem, que também era um mórmon, ele abusava dos filhos e ele matava os filhos até antes de fazer 8 anos, porque aos 8 anos, segundo é explicado nesse documentário, os mórmons têm que se confessar, e eles, é como primeira comunhão de católico. E que esse homem que estaria ali aterrorizando a casa, ele não quer que o filho conte na confissão que ele era um abusador dos filhos. Ele mata os filhos e a mulher dele vai se matar dentro da banheira. Banheira essa, que essa mulher dona da casa, essa mulher que comprou essa casa que não tinha dinheiro, minha senhora, joga essa banheira fora. É uma banheira, eu não entro naquela banheira, mas nem a pau juvenal. Mas nem veja, no limite máximo, tira a sujeira que tem naquilo. Lá como é que você entra naquilo? Porque a própria mulher, ela se afoga. É uma confusão. Que tinha chavos cabos e foi pra banheira. Óbvio, né, gente? O Whitney Houston que nos conte. Ou vamos botar agora que foi um fantasma que matou a Whitney Houston e não a droga. Pelo amor de Deus, né? Nada como você tirar de você a culpa de quase ter morrido afogado na banheira. Para de beber e entrar na banheira. Seja adulta. Ai, não, foi fantasma. Não, foi o Chaves, né? E aí, esse fantasma vai ser expulso por essa mulher que fica engatinhando pelo chão. Eu falei, senhora, levante desse chão. E ela fica, sai, sai. Eu falo, sai você, minha senhora. Tem as imagens reais desse pau. E ela vai expulsar os fantasmas. É claro que eles vão vender essa casa. Não falam que casa que é, porque inclusive nos Estados Unidos tem problema legal de você não ter avisado que tinha fantasma ou que teve um assassinato. Tem um período que você precisa avisar. E eles estão muito bem hoje, felizes, andando nômades pelos Estados Unidos, ou seja, sem casa, para se chamar de sua. E o filho mais novo diz que ele fica pesquisando o que está passando. É morango vendendo? Baixa esse som, garoto, tô terminando com a minha história. Ai, não sei por que o povo põe som alto, gente. Coisa chata. O que é isso? Onde eu tô? Eu tô vendendo liquidação por... Voltamos a 1983, que agora estão fazendo liquidação via carro de som. O que é isso? Tô tentando entender. Vamos entender junto? Espera que eu já volto. Para terminar, tá terminando a história, fica aí. Era um carro passando aí vendendo brinquedo para mim, senhor, vai vender brinquedo, pelo amor de Deus, não é? Bom, tá lá. Então, terminando. É a mulher, daí o filho fala que ele pesquisa para saber sempre, e que a última pessoa que ele viu é que a pessoa que comprou a casa deles continua morando lá, porque eles conseguiram expulsar os fantasmas. Então, eles tinham uma grande... uma grande motivação da vida, que era ter salvado aquela casa para alguém morar. Ah, por favor, né? Não. Você assistiu a série? Me conta. Você acreditou nisso? Você acreditou? Eu tô achando que tá todo mundo lá precisando de terapia. Todo mundo querendo aparecer. Você vê claramente as pessoas dando depoimento que as pessoas não estão bem. Elas não estão legais. E não é culpa do fantasma. É culpa da própria existência interna delas. Então, bom, eu não vou assistir se uma temporada tiver, mesmo sendo da Raw Production, que eu sou, de quem eu sou fã. Não, assiste, me conta aí o que você achou. Eu não sei se eu não assistiria. Mas você quer assistir, assiste e me diz depois se você ficou com medo. Ih, molhou aqui. Se você ficou com medo, tá bom? Então, beijo, até já. Tem vídeo todo dia, então a gente se vê daqui a pouco. Até já.